Olá, impactantes, como estão? Espero que bem. Voltamos para a série Santos de Casa Não Fazem Milagres e hoje tenho aqui um convidado especial, Sidónio Malamba de Carvalho Inácio. Mas aquele não é o jogador, aquele é meu marido, meu esposo, o dono da casa onde eu moro, como costumo dizer. Bom, na série Santos de Casa Não Fazem Milagres, vocês sabem, se puderem ver o vídeo anterior, nós contamos um bocadinho a experiência daquelas pessoas que têm outros desafios dentro de casa e encontram alguma dificuldade e também alguma falta de credibilidade. E hoje, no vídeo passado, eu trouxe o meu filho, Jamal, se vocês lembrarem, recuem para ver, e hoje eu trago o meu marido, que é para contar um bocadinho a experiência de conhecer, já com alguns anos de experiência, a engenheira e agora conhecer a terapeuta, que é a mesma pessoa. Sidónio Malamba. Boa noite. Boa noite. Os impactantes e as impactantes dão bem as boas-vindas aqui ao Sidónio Malamba. Boa noite a todos também. É sempre um prazer estar na tua companhia e aqui num cenário diferente, não é? Portanto, para falarmos um bocado daquilo que foi a experiência que tive, né, com relação ao assunto que vamos falar. Ok. Como é que foi ver a transformação de me tornar uma engenheira, de uma engenheira para uma terapeuta capilar? Mais concretamente, nós estamos aqui a focar na área da aromaterapia, que são aqueles olhos que tu vês naquele guarda-fatozinho cheio de cheirinho, bem cheiroso até por acaso. Sim, de facto é um processo que tenho acompanhado desde o princípio, né? Essa transformação, entre aspas. Sempre soube que a minha mulher, no caso, tinha uma paixão pela medicina e não conseguiu seguir no que diz respeito à formação, né, académica, mas sempre ficou com esse bichinho, né? E portanto, assim que teve a oportunidade, então também conseguiu fazer digamos que uma formação, não é? Para que pudesse então hoje estar aqui falar e fazer com muita propriedade. Sim, tenho visto e acompanhado com os produtos, inclusive tenho ajudado, às vezes até com uma manhãzinha, né? Quando viajamos e pede-se para trazer um olhozinho da colar, daqui e da colar. Então, são sempre quilos a mais na mala, então cria sempre aquele desconforto, mas pronto, ajudamos sempre com o maior prazer. E portanto, é prazeroso depois quando somos partícipes de algo que depois vem a dar um certo sucesso, não é? Como disse, né, eu sempre tive essa paixão, mas quando foi a introdução de que eu poderia tratar de pacientes, porque quando lidamos, e no teu caso eu vou ficar mais por pacientes, porque no teu caso e na tua experiência usando os olhos, eu tratei-te como um paciente, porque foi detectado uma patologia que tinhas e que eu já tinha vindo a acompanhar e a observar, dizer que ele tinha umas feridas que surgiam na cabeça, uns frutozinhos que surgiam na cabeça e não passavam. Dizer que ele foi várias vezes para o dermatologista e eu sou a apreciar, e eu aqui a pedir, venha, deixe que eu cuido, eu sei tratar disso. Não me ouvia. Foi a primeira. Quantas vezes foste ao dermatologista? Umas duas ou três vezes. Não, podes dizer mesmo. Umas duas ou três dermatologistas, não é? Não é que eu não queria, não é? Não é que eu não queria, mas pronto, né? Uma vez que nós temos também contacto com várias áreas na sociedade e na medicina é uma delas, não é? Tendo em conta o meu trabalho, conheço vários dermatologistas já com uma certa experiência e eu fui procurando então várias opções ou pessoas diferentes para que pudessem então tratar-me
numa situação, aliás, que já foi dito aqui, que eu tinha umas coceiras, uns fruncos, enfim, não sei explicar bem o que era no couro, e que dificilmente passava, não é? Troquei de dermatologista umas 3 ou 4 vezes. E eu aqui sempre, deixa que eu cuido. E quando então depois a Gisela, pronto, tive que aceitar então. Não teve mais hipótese, os frutos não estavam a passar e convite, já que estava desesperado. Teimava em passar. Aceitei então aqui o convite para ser visto, não é? Fui mesmo visto em casa, lembro-me, com o aparelho que ela utilizou, onde fui analisado e detectado uma certa patologia por ela, e então em seguida preparou um medicamento através destes olhos. Ela própria pode explicar, não sei bem explicar o que é aquilo, e fui fazendo então este tratamento, e um tempo depois passou. De lá para cá até hoje nunca mais tive razões e motivos de queixa. Bom, vocês, só para realçar aqui o seguinte, quando nós temos em casa esse tipo de situações, por isso os santos de casa não fazem milagres, acabamos por ficar desmoralizados, né? Tristes. Mas eu, como não tenho problemas com a persistência, então eu vou insistindo, vou observando bastante, vou vendo até onde as pessoas vão, né? E nesse caso são pessoas de casa, como o meu filho que passou aqui, agora eu fui observando, fui vendo, na verdade ele não deu conta, mas eu fui ver a pomada que insistentemente ele utilizava, e para a patologia que ele apresentava, eu não via uma solução, era paliativo. Dizer que os olhos, na verdade, eles atingem até a profundidade. Então não é paliativo, é mesmo para sarar, é detectar onde está o problema, para o problema parar. E as pomadas eram, pelo menos no caso dele, colocava e continuava, colocava e continuava. Não aqui querer ensinar, a mim sou vigário, não sou nenhuma dermatologista, sou só terapeuta e com especialidade em aromaterapia, mas dizer que os olhos realmente funcionaram. E não foi nada de especial, eu podia dizer que foi uma coisa assim extraordinária, investiguei muito, estudei muito, mas não. Foi apenas um cuidado que eu acho que toda terapeuta capilar e pronto, quem lida com isso vê. É como está composto os produtos, qual é a composição deles. Eu simplesmente vi a composição do que ele estava, da pomada, das coisas todas que ele utilizava, passei em revista e fiz uma combinação que, graças a Deus, a primeira funcionou. Mas quando essas borbulhas, essas feridas foram passando, não me disseste nada. Eu tive que perguntar. Porque eu depois notei que não estavas a coçar mais a cabeça. Não me disseste porquê. Bom, se calhar era por estamos no mesmo sítio, a intimidade, enfim. Aquilo passou com maior naturalidade e pronto, deixei de coçar, deixei de fazer feridas na cabeça, enfim. E claro, estou muito grato, né? Parabéns. Já que não disse antes. Eu estava à espera. Não, mas é que ele não me disse nada. Estão a perceber? Mas ela deu conta, de certeza. Claro que eu estava a observar. Eu dou sempre uma semaninha, 7 dias, para ver se funciona ou não, né? E aí eu via ele nem coceira, não reclamava mais nada. Eu tive que perguntar, então, como é que se passa? O que é? Está a funcionar ou não está a funcionar? Aí claro que eu já sabia que estava a funcionar, né? Também foi uma grande satisfação para mim, porque no caso dele foi quase que no início que eu comecei a usar, a fazer, a utilizar a aromaterapia, né? Com mais propriedade, mais conhecimento. Então foi um misto de medo e de muita satisfação quando o resultado aconteceu. E lembro que fui falar com a minha mentora, que pronto, é brasileira, eu faço os cursos no Brasil, e ela ficou muito contente e muito feliz, e ela foi dizendo que era uma questão de estudar.
aprofundar nos estudos. Mas nós tivemos uma experiência muito recente, que foi ontem ou anteontem, né? Que ele gosta muito de dormir, algumas revelações aqui secretas, gosta muito de dormir sem almofada e volta e meia está com o torcicolo. Desta vez, eu não andei atrás de ninguém. Andei? Quem foi que pediu? E pediu o quê? Só para os meus impactantes saberem aqui. Sim, uma vez que a experiência foi boa, não é? Depois de sentir uma dor no pescoço, porque eu não gosto mesmo de utilizar a almofada e de quando em vez por dormir mal ou muito tempo numa só posição, acordo sempre com uma dorzinha no pescoço. E como sei que tenho uma terapeuta em casa pois é, agora e que os olhos têm estado a resultar, eu pedi-lhe então que fizesse ou que preparasse. Não, diga só como é que tu te dirigiste a mim para pedir os olhos. Só para saber, diga só. Como é que tu te dirigiste para pedir os olhos? Já não lembro. Eu lembro. Tu dizes, olha, não tem aqueles teus olhos aí que algum que é para tirar as dores. Os meus olhos, pois é. Quantos dias mesmo duraram as dores depois de colocar? Sim, depois de fazer duas aplicagens, aquilo novamente parou de doer, então. Mais duas aplicações e parou. Muito obrigada, funciona. Não estou aqui a brincar, estou aqui a gozar, mas realmente são coisas que funcionam. E volto a dizer, muitas das vezes dizemos que não, são coisas de casa, são pessoas de casa, e nós não queremos dar aquele... Não, como ele disse, né? Pronto, há dermatologistas e as dermatologistas estão aí para isso. Eu nunca fui nenhuma dermatologista, eu sou uma engenheira e ele viveu e conviveu esses anos todos com uma engenheira. Então são os resultados que eu queria passar para vocês. Acreditem que são muito importantes para mim estes testemunhos. Vamos voltar também com pessoas que não estão diretamente ligadas a mim, ou em casa, não é? Mas que poderão futuramente dar também estes testemunhos. Gostava então agora para fechar, qual é o conselho, a sugestão que daria aos impactantes que estão nesse momento a ouvir esta entrevista? Bem, apenas recomendar, né, uma vez que por 2 vezes surtiu efeitos para comigo, eu penso que recomendaria também a qualquer pessoa, não é? Que tiver algum problema capilar, que tiver algum problema que possa então procurar aqui terapeuta, é assim que se diz? Sou eu mesmo. A terapeuta Gisela Inácio. Para que possa então resolver o problema, não é? Penso que, como também ela já disse, sou suspeito para falar, né, tendo em conta a relação que temos, marido e mulher, mas enfim, nunca é demais experimentar, caso não esteja a resultar com qualquer outro lugar, e poder então confirmar também se de facto funciona. Ok, tivemos com o Sidônio Malamba de Carvalho Inácio, meu marido, para mais uma série de Santos de Casa Não Fazem Milagres. Não desistam, como eu disse no vídeo passado, continuem, afinal sempre chega o reconhecimento. Obrigada e até a próxima. Se precisarmos de si também, não se paga de graça, pode vir, não é? Obrigado, estou sempre disponível. Tchau, tchau.